Olá, eu sou Darwin Valente, estou aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Itapetí FM para a apresentação de mais uma edição do nosso DVCast, um programa de entrevistas, debates e comentários e muita informação para você. Nós estamos no YouTube da Rádio Itapetí FM, também no Facebook e no Instagram, canais do DVCast. E eu queria agradecer aqui as pessoas que já estão conosco, aquelas que ainda virão, e também a Revista A, que estará de volta em breve no formato digital e que é nossa parceira nessa empreitada, assim como o site da Vanguarda News, um site de jornalismo criado por 3 jornalistas aqui de nossa cidade, 3 mulheres, 3 repórteres, que estão aí nessa nova fase da imprensa aqui de Mogi. E agradecer também ao Gazeta de Guararema, um dos mais tradicionais jornais impressos, que eu digo ainda herói da resistência aqui em nossa região, e eles estão retransmitindo esse nosso programa. Nós vamos lembrando que o meu entrevistado hoje vai completar 71 anos no próximo dia 17 de agosto. E ele exerce desde 2013 as funções de líder espiritual e de chefe-maior do catolicismo em Mogi das Cruzes e região do Alto Tietê. É o responsável por um exército aí de 233 padres e diáconos distribuídos entre 92 paróquias, uma quase paróquia e 2 áreas pastorais, além de 8 casas de encontros e retiros que compõem a Diocese de Mogi. Diocese essa que foi criada em 9 de junho e instalada em 30 de dezembro de 1962. Há 62 anos, portanto. A Diocese estão vinculados ainda o Instituto Dona Placidina, o Colégio Diocesano, a Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI e o Seminário Propedêutico, esses últimos responsáveis pela formação de novos padres. A faculdade oferece seus cursos também para o público em geral interessado em filosofia e em teologia. Também faz parte da Diocese a Fazenda Tabor, na região da Serra de Itapetí, e fazem parte ainda 13 institutos masculinos, como a Congregação Camaldolense, da Ordem de São Bento, outros 14 institutos femininos, como a Congregação das Irmãs Ursulinas da Sagrada Família e as Servas do Amor Misterioso, ou melhor, Misericordioso. Há ainda 8 institutos seculares, como a Associação Maria Mãe do Divino Amor, que mantém inúmeros projetos sociais aqui na cidade, e outras entidades. Também integram a Diocese 6 associações de fiéis, como a Renovação Carismática, e 8 instituições de obras sociais, como o Caritas Diocesano, a Bomoras e o conhecido Instituto Pro Mais Vida São Sebastião, criação do nosso padre Vicente Morlin, que recentemente faleceu. Toda essa estrutura segura a Igreja Católica o protagonismo religioso aqui na região e, por isso mesmo, condições de influenciar, além das espirituais, em questões de costumes e até políticas. Por isso mesmo, vamos ter muito assunto para a gente conversar hoje aqui com o bispo diocesano de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringini, a quem eu agradeço a participação nesta edição do DVCast. Dom Pedro, muito obrigado e é um prazer enorme tê-lo conosco aqui nesse dia. Bom dia, Darwin, bom dia a todos aqueles que nos acompanham nesse podcast. Uma alegria muito grande falar com todos, uma alegria muito grande estar com o Darwin, com quem a gente sempre está se comunicando de um jeito ou de outro. Muito obrigado. Dom Pedro, como é que é administrar tudo isso que a gente mostrou agora há pouco? É uma estrutura, pode dizer, quase que gigante, e dividida aí entre 10 municípios da região aqui do Alto Tietê. Qual é o trabalho que isso tudo dá para o bispo? Pois bem, eu fiquei escutando tudo com atenção. O senhor fez um belo retrospecto da vida, do que é a estrutura da diocese. A gente, no dia a dia, nem está pensando
em tudo isso, porque vai para lá, vai para cá. Eu normalmente vou... Está na rotina Está na rotina. Eu normalmente vou, sobretudo fim de semana, eu ando bastante pelos municípios. Eu estive ontem na Fazenda Tabor, depois de ter celebrado também na Catedral, na Fazenda Tabor, no Sítio Tabor, né? Fazer fazenda, mas é Sítio Tabor, onde tem o seminário. Tinha lá uma feijoada promovida pelo seminário. À noite eu estava lá em Ferraz de Vasconcelos, na paróquia Nossa Senhora da Paz, que está completando 70 anos, portanto, mais velha do que a diocese, que tem 62 anos. E quem fundou quem instalou esta paróquia lá em Ferraz, a paróquia central era só uma naquele tempo, hoje são 8 paróquias. Quem instalou foi Dom Paulo Rolim Loureiro, que não era bispo daqui, porque não existia diocese, que pertencia a São Paulo. E, portanto, ele, como auxiliar de São Paulo, ele instalou muitas. E mais tarde viria para cá. E depois, mais tarde, viria para cá. Em geral, eu vou colocando no status um pouco esses lugares onde eu passo, fotos destas celebrações. Sábado eu estava em Suzano, sábado à noite, lá com o padre Cláudio Tassiano e padre Sérgio, tinha crisma. E teve alguém que observou, falou: nossa, quantos lugares o senhor passou? Também porque eu pus umas fotos dos ipês rosas bonitos lá de Arujá. Nossa, passou também em Arujá. Falei: não, em Arujá foi fotos que eu tirei outro dia e ontem eu acabei postando. Então, de fato, são 10 municípios. Agora, Dom Pedro, quais são as dificuldades mais comuns que o bispo enfrenta nessa estrutura toda e é obrigado a intervir nelas? Só para dizer que tem uma sede central, que é a Cúria Diocesana. A Cúria Diocesana, vamos dizer que para lá conflui toda a vida da diocese, todos esses os responsáveis por todos esses setores que o senhor mencionou, muitas vezes passam na Cúria. Além do que, na Cúria também a gente recebe pessoas públicas, candidatos, por exemplo, dos mais diversos partidos, para vereador, para prefeito dos municípios, já passaram e vão passar ainda comigo. Eu os recebo a todos, sobretudo para apoiar todos. Nós vamos falar disso aí. Vamos falar disso também. Então, vamos só para dizer disso. que a estrutura, a Cúria é uma estrutura muito importante de apoio, porque lá também tem o Tribunal Eclesiástico. Eu agradeço muito a Deus que tenha esse Tribunal Eclesiástico. O Papa Francisco, o Tribunal Eclesiástico era só nas arquidioceses, até o Papa Francisco. Ele falou: seria bom que todas as dioceses tivessem. E para que serve esse tribunal? Para os problemas. Então é para ajudar, ajudar o senhor. Para os problemas jurídicos. Então a gente tem um vigário judicial, no caso o Monsenhor Antônio Robson Gonçalves, que é pároco do Santuário Sagrado Coração. Ele é o vigário geral da diocese, sempre o braço direito do bispo. Tem bispo que tem bispo auxiliar. Aqui não tem bispo auxiliar, mas tem o vigário geral. Depois tem os padres coordenadores das regiões, são 9 regiões pastorais, e depois tem os párocos, depois tem vigários. E o Tribunal Eclesiástico, seja problema de ordem matrimonial, porque há muito processo de declaração de nulidade do matrimônio. Isso de terceiros, de fiéis. E, claro, também se tem algum problema mais sério de algum padre, também se resolve lá. Tivemos já um ou outro padre que deixou, por exemplo, o ministério. Então, só para dizer que a estrutura da Cúria, o Tribunal Eclesiástico, tudo isso ajuda muito. Agora, o senhor falou de desafio. Um desafio grande que eu tenho assumido desde que cheguei e procurado olhar com carinho, na medida do possível, é a periferia. Por isso que eu procurei instalar um grande número de paróquias. Eu cheguei aqui, havia 47 nesses 11 anos, agora estamos lá com 92. Então, praticamente, estamos quase dobrando o número de paróquias, porque temos paróquias também nas regiões mais periféricas e menores até. Por exemplo, o bairro do Escafide, de Itaquaquecetuba. É uma periferia da periferia, vamos dizer, porque a paróquia é Cristo Redentor, lá no Caiubi. Já é um bairro bastante carente.
E temos uma paróquia derivada desta, que é lá no Jardim Recanto Mônica, de Itaquaquecetuba. Também tem a paróquia São Bartolomeu. Então, o desafio da periferia, de chegarmos mesmo na periferia. Aqui em César de Souza, aqui vizinho, por exemplo, tinha a paróquia São Pedro, a paróquia São Benedito, na Vila Suíça. Hoje temos também a paróquia Nossa Senhora Aparecida, da qual faz parte também a comunidade São Judas do conjunto Jefferson. Então, assim, este olhar para a periferia, e diga-se de passagem, isso aprendi muito também com os bispos que me ordenaram, Dom Paulo Evaristo Arnes, que era cardeal arcebispo de São Paulo, que no tempo dele fez a Operação Periferia em São Paulo, Dom Luciano Mendes Almeida, e depois fiquei bispo com Dom Cláudio Umes, que também sempre teve este olhar. Dom Pedro, antes da gente ir para a próxima pergunta aqui, só queria fazer uma correção aqui, que eu deixei de citar, que está conosco também o site Igreja na Mídia, o nosso amigo Eduardo, que está também retransmitindo aqui essa nossa entrevista. É muito importante a presença do Igreja na Mídia, que é um parceiro já de antigo, nosso aqui na cidade. Então, eu quero registrar aqui e agradecer também ao Eduardo dos Santos pela participação conosco aqui. Eu quero agradecer também. Eduardo é um parceiro do senhor e é um grande parceiro meu também da Diocese, porque ao lado da pastoral da comunicação, da assessoria de comunicação, nós temos uma assessora de imprensa, que é a jornalista Luciana, que faz todas... Que me ajudou muito também. Que ajudou muito a Luciana. A Luciana, que faz todos esses contatos. Agora temos o Padre Alan. E para além do nosso oficial Departamento da Comunicação, nós temos esta ajuda grandiosa do Eduardo. Obrigado, Eduardo, e um abraço também a Dora. Pois é, no momento, qual é a principal preocupação do senhor? Seria a periferia que o senhor falou agora ou tem alguma outra coisa? Bom, sempre me preocupei também, porque as coisas vão juntas, né? Sempre me preocupei também com a formação dos padres. Então, nós temos o seminário, o senhor falou do propedêutico. Pois é, e essa minha próxima pergunta, já até vou aproveitar aqui, porque o senhor falou do aumento no número de paróquias, que passaram de 47 para 92, e para que essas novas paróquias sejam criadas, e há espaço para isso, sem dúvida nenhuma, nossa região é muito grande, é preciso aí de novos padres, tá certo, Dom Pedro? Isso mesmo. O senhor tem sido um grande incentivador das vocações sacerdotais aqui, um grande formador de novos religiosos. Como é que tem sido isso durante esse período do senhor à frente da Diocese? Isso graças, então, às 3 casas que nós temos do seminário. As 3 funcionam lá no Tabor. O propedêutico, que o senhor já falou, que é para aqueles que estão chegando e estão se preparando para depois, no ano seguinte, entrar, é uma seleção, às vezes nem entra, mas para entrar na filosofia. Estão 3 anos de filosofia. Aí é outra casa, sempre lá no Tabor. E depois dos 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Aí também lá no Tabor, outra casa. Então, tem um padre responsável por cada uma dessas casas. Então, graças a eles e a toda a equipe de formação. As coisas vêm junto. Quase que perguntar do ovo e da galinha. Primeiro vem bastante paróquia para ter bastante padre ou tem bastante padre para ter bastante paróquia? Eu penso que as duas coisas vêm um pouco juntas, né? Seminarista dá trabalho, Dom Pedro? Mas não para mim. Para mim só dá alegria, porque eles não moram comigo. Para mim só dá alegria porque a gente vai acompanhando, eu tenho reunião com os formadores todo mês, e depois, claro, a formação é feita lá na casa, no seminário, mas é feita também na faculdade. Então eu acompanho também, na medida do possível, a faculdade de Filosofia e Teologia, que forma também, é bom lembrar, não só padres, mas forma também diáconos permanentes. E eu ordenei, ao lado desses quase 100 padres que eu ordenei também 60 diáconos permanentes, são homens casados. E depois, claro, na Faculdade de Filosofia e Teologia, estudam também leigos e leigas, seja de manhã, seja à noite. Então, o senhor vê que... O senhor tem ideia de quantos o senhor já formou? De padres, cerca de 100 padres, 100 que eu ordenei aqui em Mogi. Uhum. Então, o número de vocações também é um pouco maior até em relação a outras dioceses,
porque eu também fiz algo um pouco ousado, que às vezes os bispos têm mais cuidado de receber um ou outro candidato, aliás, recebi até vários candidatos que vêm de fora. Meninos, por exemplo, moços, às vezes homens, já adultos, que já passaram por uma congregação, os franciscanos, por exemplo. Não deu certo lá na congregação, eu quero ser diocesano. Ou até mesmo que até já tenha passado um período pequeno de jovem, muito curto, numa diocese. E também depois não ficou, porque quis fazer experiência de trabalho, de namoro, e ficou fora, profissional, depois volta. Então, tem muitas dioceses, em geral, as dioceses têm dificuldade de receber gente que já esteve em algum lugar. Eu procurei ser aberto para isso também. E isso, claro, dá alguma preocupação, mas o resultado é muito mais positivo. Eu ia perguntar disso lá na frente para o senhor, mas já que o senhor abriu esse espaço aí, o senhor falou de receber esse pessoal, mas o senhor também ficou conhecido aqui por receber alguns padres que muitas vezes não eram bem vistos em outras dioceses, os chamados padres populares, os padres cantores, e a gente tem aqui a principal figura é o padre Alessandro Campos. No seu período aí, o senhor tem marcado também pela presença desses padres famosos que fazem sucesso aí nas mídias, especialmente na televisão, no rádio e nas mídias digitais de uma forma geral. Como é que foi isso? Como é que o senhor decidiu acolher? Porque o padre Alessandro, por exemplo, tinha problemas sérios lá na Diocese de Brasília, onde ele praticamente na Diocese militar. Na Diocese de Brasília, militar, né? Brasília, em Brasília. Então, e ele acabou depois passando pela Diocese de Aparecida e acabou sendo acolhido aqui, e ele sempre ressaltou isso. Quais têm sido os resultados disso e por que o senhor decidiu apoiar esses padres? Isso que eu digo, o assunto é bastante complexo, porque a vida hoje é muito complexa. Então, apostar também em padres que não têm um estilo convencional. Normalmente, a vida de um padre, a minha também, eu fui padre de periferia sempre, só na última paróquia que eu tive, nos 20 anos de padre, foi lá no Tatuapé, na Praça Silvio Romero. Eu sou padre da Arquidiocese de São Paulo. Então, a vida de um padre, como a minha, é trabalhar com o povo, é celebrar, é prover uma paróquia, estar à frente de uma paróquia. Agora, um padre cantor, como é o padre Alessandro, ou um padre que não é cantor, mas que é conhecidíssimo, como o padre Robson Oliveira, que também está conosco. Então, eu resolvi apostar e não ter assim muito medo do diferente. E eu vejo que o padre Alessandro, por exemplo, presta um serviço na evangelização. Quando ele está fazendo um show lá, sei lá, em Nordeste, para uma multidão de gente, está cantando música religiosa, canta também música sertaneja do mundo, vamos dizer, mas mundana, mas música religiosa. E eu vejo que o pessoal gosta até mais do que quando está cantando lá, batendo palma. O pessoal até gosta mais quando ele para, quando ele reza. Então, é um modo de evangelizar. Agora, a diocese está perdendo o padre Alexandre para o show business ou não? Eu nem sei o que é isso. Ou seja, ele não está mais na... Ele está cuidando mais da carreira artística do que de padre. Então, eu pensei que o senhor estava falando de um programa de televisão que eu nem conheço. Mas... Onde anda o padre Alessandro? Ele tem que ter este cuidado, sim, de não escapar da vida de padre. Isso sim, ele tem que ter esse cuidado, porque de repente ele tem apelos hoje para ser só um artista e não ser padre. Mas eu vejo que ele tem bem firme esse sentido de que ele é um padre que também é artista, que também é cantor e que é por um momento, por um tempo. Depois também tudo isso passa. Todos os artistas vão passando essas fases e ele tem que cada vez mais, a meu ver, e digo isso para ele, cada vez mais chegar num ponto de ir voltando mais do que indo para frente. Porque se ele vai só para frente,
Ele acaba deixando a religiosidade acaba para trás. deixando o ministério. Agora, eu sinto que a vocação dele é de ser padre, porque desde criança ele sempre viveu atrás do padre lá do Amor Misericordioso, até esqueci o nome, que ele fala muito desse padre que já faleceu. Ele de criança, de jovem, era coroinha desse padre, acompanhava com o Fusquinha, ele conta sempre, depois eu vou lembrar o nome desse padre lá do Amor Misericordioso. Mas o padre Alessandro, ele parece ter bem definido isso, né, Dom Pedro? Eu não sei nesses últimos tempos, que a gente perdeu um pouco de contato com ele, mas nas entrevistas que eu cheguei a fazer com ele, ele mostrava muito convicto, muito consciente dessa história dos limites, até onde ir, até onde voltar. Agora, claro, para mim ficou um pouco preocupante o fato de que ele, não estando mais na Rede Aparecida, estava na Rede Vida, e agora não está mais em nenhuma dessas duas. Então, o fato de estar numa rede católica também ajudava. Eu acho que isso ajuda. Então, eu penso que, em algum momento, ele tem que voltar. Mas ele está numa rede do Estado, parece que é a TV Brasil. TV Brasil, numa outra rede, com um programa mais próprio dele. Mas, assim, eu sinto, sim, que na convicção que ele tem da vocação, e claro que com isso ele não se enquadrou absolutamente no regime militar, porque ele era padre dos militares lá em Brasília. E o bispo militar falou, não, aqui você tem que pôr uma batina e recelebrar para os militares, não fazer show. E depois tem também o padre Robson Oliveira. Pois é, eu queria falar exatamente sobre o padre Robson, que chegou agora há pouco aqui, mas é um dos expoentes aí da chamada mídia eletrônica, né? Isso. Do altar eletrônico, vamos dizer assim. O padre Robson, nesse sentido, tem mais segurança, vamos dizer, do que o padre Alessandro, porque ele não é cantor, não faz show, ele celebra missas. Mas canta. Não, padre, durante a missa, não canta? Ele canta um pouco junto, assim, mas não é o forte dele, ele sempre diz. Não gravou disco. Não é o forte dele cantar, normalmente, como o padre Marcelo Rossi, sim, que canta um pouquinho, mas quem canta mais é a própria banda. Tal. E o padre Robson muito mais nessa linha de celebrar e de pregar. Ele até mora lá na minha casa. E depois tem também o padre Jonatas, né? Que a rigor também é um padre diferente nesse sentido, que em pouco tempo angaria, aglutina muita gente. O padre Jonatas é o da igreja agora ali da Avenida das Orquídeas, que era de Sabaúna, que fazia sucesso lá, com um trabalho de mais ligado à área da renovação carismática, com missas de louvor. De louvor, e tenha também de exorcismo, coisa parecida assim, é isso? Isso mesmo. Então, o padre Jonatas também é um desses padres que eu acolhi de fora, vamos dizer, ele não é nascido aqui. O padre Alessandro foi criado aqui, mas padre Jonatas não. E foi de Sabaúna. Graças a Deus que conseguimos esse terreno na Avenida das Orquídeas, porque Sabaúna não cabia, a igreja era pequena, fazia do lado de fora, mas aí atrapalhava até a cidade, porque Sabaúna é um distrito, é um lugar pequeno, é um lugar que é mais para ter uma vida mais pacata. E aquela movimentação toda semana já estava ficando difícil. Graças a Deus se conseguiu com o senhor Rori, que já faleceu, e Francisco Arraes, se conseguiu aquele terreno, a doação daquele terreno grande. Nem é tão grande, mas é grande perto de uma paróquia. E lá nesta tenda ele reúne milhares de pessoas. Ontem eu passei por lá pela manhã, estava indo no velório do Estevão Galvão. E eu pude notar ali, eu nem sabia o certo que a igreja dele era ali. Eu imaginava que depois daquele episódio todo lá do Vendaval, tal, ele já tivesse construído uma igreja de alvenaria, mas ainda está no sistema de tenda. Né? Refez a tenda com mais segurança. Aquela tenda anterior era um pouco frágil. E refez uma tenda com mais segurança. Me admirei que refez rapidamente. Sim. Refez rapidamente. Mas tinha muita gente lá. Muita gente. Aquilo enche e fica ainda gente do lado de fora. Agora, do lado de cima, então, para a avenida, é que vai ser o santuário. Está na fundação. Estão fazendo a fundação
por enquanto, tudo que foi feito ainda é como na prefeitura, né? Tá enterrado. É o alicerce. Com a diferença, né? Prefeitura, essas coisas não gostam muito de obra que não apareça. Que não apareça. Dom Pedro, o senhor falou agora há pouco aí de padres eletrônicos e tal. Como é que a diocese está convivendo aí com o mundo digital? O senhor falou também que postou ontem várias fotos da sua peregrinação aí pela diocese. Como é que o senhor está convivendo com o mundo digital? As redes sociais hoje mais ajudam ou mais atrapalham a diocese? Eu acho que até mais ajudam, porque tudo... Hoje, por exemplo, eu estava tomando café com um padre que mora... Aliás, ontem à noite, eu cheguei de Ferraz e encontrei-me com um padre. São 6 padres que estão morando lá comigo. O padre que tinha voltado da paróquia dele, o padre Alan, da comunidade dele. E eu falei, eu estou chegando de Ferraz. Ele falou, eu sei, eu já vi. Eu nem tinha chegado em casa ainda e eles já tinham postado. Bom, eu depois posto uma fotozinha ou outra aqui no status, é o máximo que eu chego. WhatsApp e status, eu não tenho Instagram, aquela outra coisa que me chama, além de Facebook, eu não tenho, YouTube. Não dou conta disso. Mas a diocese tem o site e as paróquias têm esta comunicação. Então, por exemplo, antes de eu chegar em casa... É o caminho, né? É o caminho. É positivo, é positivo. O que há de ruim, aos poucos, tem que ser eliminado no que se refere às redes sociais, as tais fake news e também, claro, controle, que se responda por aquilo que... Porque as pessoas ficam muito corajosas. Atrás do telefone. Atrás do telefone, do teclado, ficam muito corajosas, dizem coisas que assim não diriam. Face a face. Então, claro que é importante esse controle também que se quer, que se pretende fazer em nível nacional. O senhor é favorável a isso? Sou favorável, sim. Controle que não é censura, sim. É medida, né? Medida precisa ser. Evitar o abuso, né? Evitar o abuso. Porque os abusos estão acontecendo. O Congresso Nacional, que ruim que está, né? Por quê? Porque tem gente lá que só quer causar polêmica e registrar e depois passar essa polêmica. Não, isso tem que ser controlado. São os deputados dos likes, né? Correm atrás do like, do sinal de positivo lá na rede social. E não se importa com o desdobramento daquilo. Ele quer ter a sua notoriedade transitória ali, mas... Agora, falando dos padres, Darwin, uma coisa que eu não posso deixar de falar, para a gente poder falar mais, é que o fato de eu ter ordenado um grupo grande, de termos bastante paróquia, bastante padre, graças a Deus nós temos 22 padres hoje fora da diocese, que eu digo são padres em missão. Isso também é importante. E eles fazem o quê? Então, qual é essa missão? Qual que é a missão? Tem os freis, porque dentre todos esses que eu ordenei, por isso que também aumentou, porque eu sou responsável por aquela fraternidade dos pobres de Jesus, que são aqueles freizinhos que usam... que a gente encontra pela rua que usam marrom. Batina marrom. Marrom. E as freiras que usam hábito marrom, as irmãs. Inclusive, algumas estão até no Placidina, que o Placidina prevê que haja irmãs pedagogas, e tem uma que é pedagoga que está lá trabalhando, outra que é assistente social também está trabalhando lá. Então, eu já também ordenei, desses que ordenei, um grupo de uns 10 desses freis. E tem 2 deles que estão na África, trabalhando lá em 2 dioceses na África. Já estamos exportando padre? Então? Sim, estamos sim. Tem um desses freis que é missionário na França. Tem o padre Leandro, que era de Itaquaquecetuba, lá com o padre Giovanni, que faleceu agora, semana passada. O padre Leandro está já há mais de um ano lá em Rondônia. Temos o padre Felipe, que é aqui da Vila Suíça, e está na Bahia. Então, temos 22 padres fora. Esses padres, eles saem e a diocese perde o controle sobre eles ou ainda eles são mantidos, vinculados aqui, têm vínculos com a diocese? Eles têm vínculos, são padres daqui. São padres daqui que estão... Ele está em Rondônia, mas você sabe que é um padre de Mogi que está em Rondônia. Um dia volta para Mogi. É um frei que está lá na África, mas é padre de Mogi. Porque os freis são padres das congregações deles. Agora, esses pobres de Jesus são uma dessas novas congregações que ainda não é congregação.
ela não é congregação. Então, os freis não podem ser incardinados na própria congregação, não são ainda reconhecidos por Roma, por isso são incardinados na diocese. Quando eu anunciei aí nas redes sociais que o senhor viria aqui, me perguntaram qual era a congregação do senhor e eu não soube responder. Ah, boa pergunta. Eu não sou de congregação nenhuma, porque eu sou um padre diocesano, eu sou padre da Arquidiocese de São Paulo. Ah, tá. Se perguntar onde eu nasci... Perguntaram se o senhor era salesiano. Eu falei, Não. olha, não sei, nunca ouvi falar isso. Não sou de congregação. Quando eu fui ser padre, poderia ter ido numa congregação. Qual é a diferença? Os padres que são de congregação são ligados à congregação. Ah. São incardinados, vão ser oficializados na congregação e eles têm o superior desta congregação. A congregação, que, por sua vez, está subordinada ao senhor, na área de atuação dele. Quando está na diocese, sim. Um redentorista que estivesse aqui na diocese estaria subordinado a mim, mas o superior pode tirá-lo. Os do Amor Misericordioso, por exemplo, eles são de congregação. Então, o padre Javier, que agora já não está mais, hoje é o padre Sérgio. Então, enquanto eles têm uma paróquia, uma obra social aqui, eles são vinculados à diocese. Mas os franciscanos conventuais, lá da Vila Lavínia, mas eles têm o superior deles. Então, o superior deles pode tirar e pôr um outro. Então, essa troca dos religiosos não é feita por mim, mas é feita por eles. Os freis do Carmo, por exemplo, estão sempre trocando de pároco. Agora a gente espera que esse Frei Gerra fique mais tempo, porque eles trocaram muito. Não fui eu quem trocou, foi o superior deles. Então, são os padres de congregação. Depois tem os que são da diocese. Eu sou padre de São Paulo, sou bispo de Mogi, mas sou padre de São Paulo. Então, cada diocese tem os seus padres incardinados. Falar de coisa da região. Uma das principais referências da Igreja Católica aqui em Mogi, tanto no plano espiritual quanto no profano, é, sem dúvida nenhuma, a festa do Divino Espírito Santo. Isso mesmo. O que ela representa atualmente para a igreja que o senhor dirige? Olha, vamos dizer que é um ponto fundamental, que é uma referência fundamental, que é um pouco, vamos dizer, o rosto sobretudo da cidade de Mogi das Cruzes, do município, mas é algo que a gente não fala mais da diocese de Mogi das Cruzes sem falar da festa do Divino. Eu até tenho uma tia lá no interior que ela é muito brincalhona e ela fala: o Espírito Santo de Mogi é muito forte. Às vezes ela escreve para mim: que o Espírito Santo de Mogi te ilumine. já temos o nosso guardião aqui. O nosso Espírito Santo. Então, ela tomou, de fato, nesses 400 anos, mas claro, de modo especial, nessas últimas décadas, ela foi tomando um vulto maior. A pandemia deu uma mexida na estrutura da festa. Ela já conseguiu se recuperar nesses 2 anos já distante do perigo da pandemia? Eu diria que sim, porque por 2 anos não teve a festa pública, nem bem religiosa, fizemos mais internamente. No terceiro, 2023, 2022, 2021, 2022, fizemos bem feita a festa religiosa, mas não teve a quermesse. 23, já com o Josmar à frente como festeiro, uma grande festa, recuperou a grandiosidade, inclusive da quermesse e até mesmo da arrecadação para essas entidades. E agora teve essa de 2024, cuja prestação de contas ainda não fizeram. Até semana passada eu perguntei lá na Cúria, falei: escuta, e o Divino ainda não terminou a prestação de contas? Eu aproveito, viu, Marcelo, que é o presidente da associação, falando disso aqui. Aí eu e o nosso administrador, Antônio Mercado, falou: eles estão terminando de fazer o balanço. Mas os próximos festeiros já foram anunciados, que eles são anunciados no dia de Corpus Christi, é isso? Sim, o João Pedro... o João Pedro é a esposa, e os capitães, eu ainda não aprendi o nome deles, porque os conheço só de vista, porque os capitães são sempre escolhidos pelos festeiros. A festa escolhe os festeiros e eles escolhem os capitães para ser gente afinada. Que são os braços direitos dos festeiros. Dos festeiros, né? Sempre esses Agora, dois Dom casais. Dom Paulo, desculpe. Eu tenho um ato falho aqui, sempre chamo o senhor de Dom Paulo. Não tem problema nenhum. Tem gente que também me chama de Dom Ayrton. Dom Pedro,
Houve sempre uma preocupação de alguns líderes religiosos, pelo menos um deles nesses últimos tempos, de tentar separar a parte profana da parte religiosa, ou tentar fazer uma festa diferente. O senhor conseguiu conviver bem com essa dualidade de aspectos da festa do divino? Sim, eu penso que fomos, com a colaboração de todos, seja de quem é estritamente ligado à igreja, seja de quem era muito mais ligado à associação, fomos dialogando e acertando, aparando arestas, e nesse sentido eu sempre lembro a atuação do padre Tiago Cosmo, que era um padre recém-ordenado, da primeira turma que eu ordenei, portanto muito novo, que eu coloquei à frente da festa do divino, à frente não, como assessor espiritual, assessor eclesiástico na festa divina, e ele fez muito esse meio de campo para que houvesse essa integração. Então, hoje há uma perfeita sintonia entre a associação pró-festa do divino, que é fundamental, um esteio aí para a festa, e a parte religiosa, que é mais nossa, vamos dizer. Está dando certo. Dom Pedro, como é que está o processo para tornar a festa do Divino Espírito Santo um patrimônio imaterial do Brasil? E o que é que significa isso? Vamos explicar isso para o nosso público. Exato. Como é que está esse processo? Começou agora, né? Começou o ano passado, tem um ano. Foi uma ideia do ex-prefeito, ex-deputado Marco Aurélio Bertaioli, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ele que teve esta ideia de que a festa fosse reconhecida nacionalmente como um patrimônio imaterial nacional. E ele começou a mexer. Nós fizemos uma pequena equipe. O Bertaioli disse: se o senhor me vê aí quem que pode trabalhar comigo. Eu designei o padre Vinícius, que é daqui, é mogicruzense. Ele não gosta que fale que é mogiano, ele diz que é mogicruzense, que tem uma diferença, cidadão mogiano, mas quem nasce diz que é mogicruzense. Então ele é um mogicruzense, bem jovem, bastante ágil. O padre Vinícius está trabalhando em Santa Isabel, numa das novas paróquias, Santa Teresa em Santa Isabel. E também o Fernando, que é da festa, Fernando José, que é da festa do Divino, aquele que canta nas alvoradas, o Fernando, professor, e a Patrícia Cesare, a Patrícia, que é da nossa pastoral da ecologia, depois podemos falar disso também. Uhum. Ela está à frente da pastoral da ecologia, e entrou também, e fizeram um excelente serviço, foram a Brasília e levaram um grande compêndio de tudo que registraram da festa do Divino, e o processo está em bom andamento, em bom encaminhamento. Isso quem decide quem é? O IFAM. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Não é isso. O estadual, que é o CONDEFAT, né? Nem o municipal, que é o CONFAP. É o nacional. E eles já estiveram em Brasília. Eles vão fazer uma análise do quê? Da real importância da festa sob o ponto de vista histórico-cultural. Histórico-cultural, sobretudo. E já reconheceram e já destinaram uma verba para uma universidade que eles escolheram, para uma universidade fazer um estudo mais aprofundado e depois bater o martelo. Então, vamos dizer que estamos na metade do caminho. Porque eu me lembro que a Patrícia estava até coletando aí informações, livros, fazendo reuniões com as pessoas para explicar para elas e para que elas aderissem também a essa proposta de tornar a festa do Divino um patrimônio. Isso vai ajudar a festa de que forma, Dom Pedro? Eu acho que na parte prática não muda, porque a festa vai continuar sendo, vamos dizer, do jeito que é. Agora, claro que ter esse reconhecimento nacional é importante, e possivelmente a associação, através da associação, possa se conseguir, por isso, também mais algum patrocínio para a festa. Dom Pedro, o senhor falou agora há pouco do Bertaioli, o que nos remete, obviamente, às próximas eleições municipais, um momento importante na vida da cidade e da região.
Como é que deve, o senhor falou no começo também, que tem recebido lá virtuais candidatos a prefeitos, vereadores da região inteira. Como é que deve ser a participação da Igreja Católica nessas eleições? Bem, não só nessas, mas em todas. Nós temos que procurar, quanto mais, fazer um esforço, quanto mais, de não sermos partidários. A igreja não deve ser. A igreja não tem candidato, é isso? De não ter. Cada membro da igreja tem o seu candidato, vota. Eu, por sinal, ainda não transferi título para Mogi. Meu título ainda é em São Paulo. Fui para Franca, fiquei um tempo lá, continuei com título em São Paulo e continuo ainda. Mas primeiro... Isso é estratégia, né? Eu nem voto aqui e tal. Acaba sendo. Não foi por isso, porque quando a gente entra, a gente não sabe quanto tempo vai ficar. Agora praticamente eu já sei que eu vou encerrar, porque já faz 10 anos, só faltam 3,5, então que eu praticamente vou encerrar o meu tempo de administrador aqui em Mogi. Até poderia passar de fato. Mas a posição seria sempre essa, que um padre, para os padres e diáconos que são incardinados, que são membros do clero, que não sejam nem filiados a partido e que nem sejam candidatos. É claro que já tivemos padre candidato, tivemos padre até prefeito, que foi o padre Gabriel, foi prefeito de Santa Isabel. Sim, Santa Isabel, sem dúvida. Mas Gabriel Bina. Então, são sempre exceções. E depois, por que a igreja pede que a gente não seja partidário? Porque quando eu estou celebrando a missa, vamos pensar em eleição do presidente, nem vamos pensar no município, eleição de presidente. Claro que eu tenho um candidato e uma preferência, mas eu estou celebrando a missa, eu estou celebrando para aqueles que têm a minha preferência e estou celebrando para aqueles que não têm. Para nós e para eles, é isso? Que não tem a minha preferência, exatamente. Então, eu não posso chegar lá no púlpito e dizer o meu candidato é este. Então, este cuidado... Mas, no fim, acaba dando uns indicativozinhos, né? Do lado de fora acaba sabendo. Por exemplo, para a eleição de presidente, eu andei dando entrevista para Juca Kfouri, por exemplo. Ele não é uma pessoa da igreja, não está preocupado se a igreja pode falar ou não pode. Então, a conversa era muito mais... muito mais política do que eclesial. Pois é, vamos falar em política. Vamos lembrar que hoje duas pessoas muito ligadas à igreja, frequentadores de missas e tudo mais, estão participando direto ou indiretamente dessa campanha. Vamos lembrar aqui que de um lado está o Bertaioli e a Mara Bertaioli, do outro lado um outro frequentador da igreja, que é o Gondim Teixeira e a Jane, que estão aí, a Mara como pré-candidata a prefeita, e o Gondim e a Jane com o Rodrigo Valverde, que é do PT, mas que vai estar tendo a Jane como vice e o Gondim como candidato a vereador. E nós temos o prefeito, o outro candidato, que é evangélico assumido, mas que tem apoiado os eventos católicos aí, como participado da festa do Divino e tudo mais. Muito bem. E aí, como é que fica? Por isso que eu digo, nessa posição? O senhor citou 3, dos quais eu tenho, para os quais eu tenho o maior apreço. Eu citou esses 3. Então, como é que eu vou chegar lá na frente, numa missa, por exemplo, ou num programa de TV, e dizer o meu é este ou é esta, sobretudo quando a gente tem apreço pelos 3 e sobretudo quando é municipal, né, que é muito em casa, muito em casa. Então, eu tenho feito esse propósito de me manter bastante sereno e equidistante? De certa forma, sim. No nacional era um pouco diferente, porque era muito polarizada a coisa, e a meu ver, era muito claro do lado que eu deveria estar no nacional. A polarização que ainda continua. Mas no municipal, eu acho que as coisas são até mais tranquilas. Dom Pedro, a igreja, mesmo sem proibir, definitivamente, assim, de uma forma mais dura, sempre procurou evitar candidaturas dos seus integrantes, especialmente os padres. Uhum. O
O senhor já tem notícia de algum padre candidato aqui de Mogi ou região, seja prefeito ou vereador nessas eleições? Teve um, sim, Padre Gesildo de Poá. Mas eu acho que até consegui demovê-lo Qual é o argumento? da ideia. Ele pretendia se afastar um pouco, se afastar nesse tempo da campanha? Da paróquia para fazer a campanha. E ele era candidato a prefeito? Seria candidato a prefeito lá em Poá. E aí eu lembrei a ele que não existe esse período de licença, não existe licença, existe um afastamento, existe uma suspensão. O cara deixa de ser padre ele deixa de exercer naquele período, sim. Deixa de exercer e entrega a paróquia. Mas ele não deixa de ser padre. De ser padre, não. Não, de ser padre não deixa de ser padre. Depois ele perde o uso de ordem. Sim, depois, não pode celebrar, não pode não deve batizar, celebrar, não pode celebrar os sacramentos. Faria a campanha política. E teria que renunciar também à paróquia. Falei, não, padre, você não vai tirar a licença da paróquia, você vai entregar a paróquia. Aí ele pensou bem, ele falou, não posso, não vou entrar numa aventura, porque a minha vocação é ser padre. Ele reconheceu que não dava para fazer as duas coisas, embora, claro, com a maior boa intenção. Ele não estava querendo entrar, porque ele tem trabalho suficiente de padre e faz um excelente trabalho na paróquia Santa Rosa de Lima, em Poá. Faz um excelente trabalho. Mas tem esse ideal de querer ver a cidade melhorar e acha que pode contribuir com a formação que tem, sobretudo com a equipe que tem. Ele disse, eu tenho um grupo que reflete política, e isso a igreja deve fazer, os leigos refletirem a política, a doutrina social da igreja. Ele falou, eu tenho um grupo que reflete comigo a doutrina social da igreja. Eu falei, pois é isso que tem que fazer. Pois então fique firme nesse grupo e que esse grupo tenha incidência na cidade e seja uma voz crítica. Aí ele entendeu que a missão... O Gesildo desistiu ou não? Desistiu. Fora ele, não tem mais ninguém? Não. Candidato a vereador? Não tem nem... O Padre Dimas, aqui de Mogi, sempre foi candidato, tentou algumas vezes. Mas agora já não está sendo mais. Aí ele já é um adulto, não é nem graças à minha persuasão, mas ele mesmo se convenceu que não é o caminho. A religião é um caminho melhor, no caso E deles. ele também faz um trabalho nessa linha de fé e política, fé e compromisso social. Nós temos a Escola da Cidadania, que se reúne todo sábado. Sábado mesmo passado, agora... o responsável pelo encontro foi o Padre Dimas, ele me chamou, o Padre Gabriel também estava lá, e ele chamou outras pessoas para falar exatamente do papel do vereador. Como é que vai ser a semana da eleição? O que é que os padres vão dizer nas suas homilias, nos seus sermões? Bom, vão ficar alheios ao processo ou não? Eu vou continuar falando do Evangelho do dia. Agora, claro que o Evangelho do dia, de cada dia, o Evangelho de cada domingo, tem repercussão. Quando Jesus diz, os últimos serão os primeiros, felizes os pobres, quando fizeres um banquete, reúne os pobres, e a multiplicação dos pães. Então, ontem, por exemplo, eu não falei... Poderia ter citado esta lei que estão querendo colocar em São Paulo de que não pode dar comida para os pobres, né? Eu vi isso aí. Que coisa absurda. Mas nem isso, até isso eu poderia, mas nem isso eu citei. Não porque não era importante, mas porque já tinha outras coisas para falar. Então eu penso na época, na semana da eleição e no dia da eleição, de novo falar do Evangelho. Agora, se o Evangelho disser algo que cai diretamente lá para aquela pessoa, para essa, aí cada um tire suas consequências. Suas confusões. Dom Pedro, ainda na política, o senhor falava agora há pouco na entrevista ao Juca Kfouri e outras entrevistas, o senhor foi um crítico da atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? E o senhor está contente com o governo Lula até agora? Eu fui um crítico, e um pouquinho mais da metade da população brasileira. Por isso que o atual presidente teve uma vitória apertada, mas foi vitorioso, graças a Deus. Não, eu acho que graças a Deus a administração passada foi
uma coisa que o Brasil nunca teve, uma coisa tão absurda. O Brasil nunca teve na República do Brasil, porque se a gente pensar depois da ditadura, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Lula e Dilma, acho que e Temer, foram os principais. Foram os principais, e todos foram democráticos e todos fizeram o Brasil avançar na democracia. Depois, algumas coisas foram se deteriorando e a sociedade... Houve um retrocesso? Com o governo anterior, houve um retrocesso, sim, e para responder a sua pergunta, e esse governo, na minha opinião, está indo muito bem, sim, porque está lutando para garantir a democracia, está se preocupando com a questão ambiental e, sobretudo, com a questão social, com a desigualdade. O presidente Lula insiste sempre nisso, de reduzir. Por isso que o mercado financeiro não gosta dele e os grandes ricos não gostam dele. Claro, porque ele fala de distribuir a riqueza. E não só fala, mas faz, através do Bolsa Família, através de Minha Casa Minha Vida, através de um salário mínimo com um patamar melhor. Tudo isso... é petista, Dom Pedro? Não foi o PT que ganhou a eleição, foi uma frente democrática. O Alckmin está lá também, por quem eu tenho grande apreço. Um grande homem, um grande estadista, sim, foi um grande governador de São Paulo, e que por aquela onda ruim toda, ele tinha sucumbido. E, no entanto, se somou, como Marina Silva e tantos outros que se somaram, o PSB, Rede, não sei o quê, os partidos mais progressistas se somaram e fizeram esta frente, e eu, sim, mais ou menos deixei... O movimento de janeiro, na sua opinião, foi um princípio ou um começo de uma tentativa de golpe aqui no país? Eu acho que não foi o começo, mas foi o fim de um processo que durou 4 anos. O presidente anterior, ele não governou. Quem governou foi o Centrão, que ele disse que não gostava, mas depois entregou para o Centrão. O Centrão governou e ele passou 4 anos pregando golpe, que culminou no 8 de janeiro. Famigerado 8 de janeiro. Famigerado 8 de janeiro. Nesse 8 de janeiro era, por coincidência, a posse do novo bispo de São Miguel. E o vice-presidente Geraldo Alckmin estava nessa posse, exatamente na mesma hora. E, de fato, o vice-presidente ele teve uma fala no final da missa, uma mensagem, e depois logo saiu. Eu penso que lá ele ficou sabendo, imagino eu que ele tenha ficado sabendo do que estava acontecendo. O presidente estava em Araraquara e ele estava em São Miguel. Eu acho que ele ficou sabendo, mal fez a sua fala e escapou para ir correr atrás dessas coisas. E graças a Deus que foi uma tentativa de golpe fracassada, graças a Deus. Senão nós não estaríamos aqui falando, quem sabe nós estivéssemos presos e não aqueles que fizeram. Agora, Dom Pedro, apesar de tudo isso, de todas essas questões, a gente ainda vê a divisão do país nos nós e eles e nós, independente de onde cada um esteja, mas o país está dividido e isso não é bom, né? A tal da chamada polarização. Bem, não é bom, mas não vejo solução, porque se tem propostas tão antagônicas. Antes também havia polarização, só que não era tão evidente porque as diferenças não eram grandes. A polarização era PSDB e PT. Então, parece que eram tão diferentes e não eram. Eram muito parecidos, eram social-democratas. Então, havia também a polarização, mas se na minha família um vota no PT e outro vota no PSDB, não precisa brigar tanto por isso. Agora, atualmente, as propostas são muito diversificadas, né? Pegar a extrema-direita e o resto é muito diferente. Mas é interessante que parece que uma parte da população estava ou alheia, ou não mostrava a sua posição, até que surgiu o Bolsonaro e que parece que acordou esse outro lado da população. Um lado ruim, né? Acordou um lado ruim das pessoas e um lado ruim do Brasil, eu acho que acordou. E está bem acordadinho.
porque o Congresso está fomentando, né? A extrema-direita no Congresso está fomentando tudo isso, está bem acordado esse lado. Mas aí é a luta, né? É a luta que tem que... Por isso que temos escola da cidadania, mas é fraquinha, é fraquinha. Houvesse muitas escolas da cidadania e houvesse também em nós católicos um grande esforço de conhecer a doutrina social da Igreja, seria muito bom. Dom Pedro, na semana que passou, o Supremo Tribunal Federal aí adotou algumas medidas mais liberais em relação ao consumo da maconha, procurando exatamente definir o que era, estabelecer limites entre o consumidor e o traficante, especialmente em relação à liberação parcial da droga para os usuários, mas não para o traficante, obviamente. Como é que a Igreja Católica e o senhor, que sempre combateram aí o uso das drogas, receberam essa notícia? Bem, claro que a droga hoje é uma chaga muito, muito grande na sociedade. Que diga as cracolândias aí as de São Paulo. As cracolândias da vida. E a gente é só olhar nas nossas famílias, cada família tem lá seu problema, com pessoas jovens, mas não só jovens drogados, porque hoje já existe uma geração grande de adultos que já têm filhos, né, e que são dependentes. Então, a gente sabe a chaga nas nossas famílias. Então, por isso que, sim ou não, a Igreja é contra a legalização. Mas é bom também esclarecer que o que o Supremo Federal está fazendo não é legalização de droga, ele está querendo saber até onde, qual é a quantidade para dizer ele é um usuário ou ele é um traficante. E por que o Supremo está tentando delimitar? Para que não precise a polícia fazer isso. Porque a polícia, quando faz, a mesma quantidade para o negro pobre vai ser traficante. Exatamente. E para o rico branco vai ser usuário. Então, quer dizer, é muito arbitrário. Então, o Supremo está querendo dar um critério. É a história do PPP, né? É. Preto, pobre e prostituta. Sempre tem essa visão diferenciada em relação a eles. Essa posição do Supremo. Mas a gente vê também, Dom Pedro, o Congresso Nacional com uma proposta diferente dessa e que pode acabar até superando essa posição do Supremo, de projeto ultra restritivo, quer dizer, proibir definitivamente qualquer tipo de uso de droga, não importa a quantidade, não importa que o sujeito seja dependente e que precise de atendimento, que vá de sempre saúde, na linha punitiva. Na linha policialesca, né, vamos dizer assim. Como é que o senhor vê isso? Essas soluções, isso já não é nem frase minha, mas soluções fáceis para problemas difíceis não resolvem, né? E a extrema-direita tem muito isso. O problema é complicado, eu tenho a solução. Bandido bom e bandido morto. Pronto. Olha que solução fácil para um problema tão difícil. Cadê a ressocialização? E essa questão da droga também, cadê a prevenção? Cadê o tratamento? Cadê... O Estado brasileiro é frágil nisso, Dom Pedro? Mas o Estado é frágil, mas acho que não só o Estado está sendo frágil, eu acho que nós também, na Igreja, também somos frágeis, porque quantos jovens que eu crismei, eu já fui fazer visita na cadeia, tanto em São Paulo quanto aqui, visitando na pastoral carcerária, visitando, e um jovem dizer, o senhor me crismou. Até em São Paulo, lá na Moca, quando eu morava lá na Moca, e tinha uma delegacia próxima, no tempo que ainda podia presos nas delegacias, que era uma coisa horrível, amontoado. E eu visitando lá, e teve um que falou, eu conheço o senhor me crismou. E eu até brinquei, eu falei, e foi para isso que eu te crismei? Foi para isso que eu te crismei? Ou seja, há uma fragilidade, sim, do Estado, mas há uma fragilidade também da Igreja. Da sociedade. Da sociedade, das famílias. As famílias, acho que as famílias precisariam estar também mais atentas, né? E as famílias antigas eram um pouco mais rígidas. Os meus pais eram mais rígidos do que os meus irmãos, por exemplo, né? Sim. E possivelmente meus sobrinhos vão ser menos ainda.
rigidez no sentido de limites. De limites, isso tudo. De imposição de limites. De imposição de limites, acho que tudo isso. E, claro, quando as coisas vão piorando, aí a gente volta com soluções extremas, né? Prender mais, condenar mais e, sobretudo, que recai mesmo para os mais pobres toda esta punição. Ou então, escola militar, vamos fazer escola militar que não é por aí também, né? Não é por aí. Soluções, até eu vou citar, quem fala muito isso é o Reinaldo Azevedo. Eu gosto de escutar o Reinaldo Azevedo, porque ele eu acho que ele é bastante isento, porque ele não é um revolucionário, um esquerdista, e tem análise muito ponderada. E ele sempre diz isso, a extrema-direita propõe soluções muito fáceis para assuntos muito difíceis. Por isso que o povo embarca também. Reinaldo Azevedo, para quem não conhece, é um jornalista que tem um programa diário na rádio Band News à tarde. Vale a pena ser acompanhado. Sabe por que eu comecei a acompanhar? Porque o programa dele é às 6 horas e, em geral, é o horário que eu saio de casa e estou indo para a celebração numa paróquia, às 7h30. Então, é um horário que normalmente eu escuto uma boa parte desse programa. Pedro, eu estou falando aqui da área de costumes, outro assunto polêmico, igualmente combatido pela Igreja, a questão do aborto. Também foi muito debatida essa questão nesses últimos tempos aí, entre a população, política, membro do judiciário. Sua avaliação desse assunto? Então, nesse sentido, a Igreja é muito firme e eu acho que contribui porque é uma questão que não entra na Igreja, não é uma questão ideológica. Na política, infelizmente, ficou uma questão ideológica. Se eu sou se eu sou da direita, vou defender, vou ser contra. Se eu sou da esquerda, eu vou ser pela defesa da mulher, e para defender a mulher, então tem que ter aborto. A Igreja diz que para defender a mulher não é para ter aborto, que o aborto não é defesa da mulher. Agora, os defensores da liberação para que as mulheres decidam o que fazer com o seu corpo, esses lembram que, segundo o IBGE, 7.400.000 brasileiras já fizeram pelo menos um aborto, e que, em média, 38 meninas de até 14 anos se tornam mães a cada dia no Brasil. Entre elas, é comum acontecerem estupros, ocorrendo principalmente por parte de pais, padrastos ou familiares. Isso é no âmbito da própria casa, do âmbito da própria família. Diante desses dados, há quem considere a nossa política sobre aborto atrasada. O que o senhor pode dizer sobre isso? Diante dessa situação, a pessoa é obrigada a dar vida a esse feto resultado de uma violência de ordem sexual? A Igreja sempre diz salvar a criança, salvar a mãe e salvar a criança, salvar os dois. Então, essa mãe é obrigada a isso? Não, ela não é obrigada, ela deveria entender que é melhor para ela também. Que é melhor para ela, porque se ela já é tão sofrida, se ela já é tão marginalizada, se ela chega a esse ponto de querer abortar, certamente porque também não é aceita na família. Então, teria que ter alguma ajuda no sentido que ela entendesse. Mas é uma menina de 14 anos. Mas pode entender também. Por que não pode entender? Entender que o melhor para ela é dar à luz ao filho e ela ser... Mesmo sendo um produto produto, entre aspas, óbvio, de um fruto, estupro, um fruto de um estupro, de uma violência, muitas vezes doméstica, até o que é pior. Não, muitas vezes doméstica. Então, mas o que essa criança tem culpa disso? Essa criança não tem culpa, porque ela precisa ser eliminada. Nem a mãe tem culpa e nem ela tem culpa. Então, vamos cuidar da mãe, vamos cuidar da criança. A família não é capaz de cuidar, a igreja não é capaz de cuidar. Quer dizer, entre a família e entre a igreja e também a sociedade, será que as três instâncias não são capazes de cuidar? Nesse sentido que a igreja sempre é contra o aborto e sempre quer salvar a mãe e a criança, e não é que só quer, há projetos, a igreja tem projetos nesse sentido, sim, tem até projetos chamado Projeto Raquel,
que é uma figura bíblica. Há casas de acolhida. Bom, o Amparo Maternal em São Paulo é um hospital para isso. Dom Paulo Evaristo, quanto apoiou esse Amparo Maternal para mães solteiras, que não precisava ser menor, mas sobretudo se fosse menor, para poder dar à luz. Mas a igreja aí não faz, não fica meio que numa posição dúbia a hora que ela faz restrições aos anticoncepcionais e pede que a pessoa acabe tendo de conviver com. Mas a igreja não tem dado o mesmo peso. A igreja tem dado um grande peso no sentido de defender a vida e de que a vida possa ser acolhida e recebida. A igreja tem falado nisso muito e tem falado de planejamento familiar. E planejamento familiar é uma coisa ampla. Agora, uma opinião minha, se aquela moça, uma opinião muito minha, aquela moça que foi estuprada, digamos que o estuprador da família, um pai, um tio, um avô, digamos que tivesse usado o preservativo, não teria sido melhor? Claro que teria. Claro que teria sido melhor. Mas é claro que o delinquente não vai pensar nisso. E nenhuma pessoa abordada subitamente vai pensar nisso. Por isso, nesse sentido, seria melhor, mas não foi. Então, vai ter a criança, então vamos acolher essa criança. Ou seja, a mãe não vai ser mais feliz. Essa é a visão da igreja. A mãe não vai ser mais feliz, porque as feministas elas querem defender a mulher. A mulher tem seu direito, a mulher vai ser... o direito ao uso do corpo, né? O que fazer com o corpo? O corpo dela, mas não o da criança, né? Eu posso ter o direito ao meu corpo, de fazer uma tatuagem ou de não fazer, mas eu não posso ter o direito ao corpo do meu filho, do outro. Mesmo que esse feto tenha sido resultado de uma violência? A igreja diz que o fato de ser resultado de uma violência não quer dizer que aquela pessoa não possa ser uma pessoa digna e boa. Porque tem tanta gente que não é resultado de violência e não é gente boa. E o papel do Estado na prevenção do aborto? Como é que o senhor vê isso? Por isso que eu digo, quem defende fala que é questão de saúde pública. E por que a gente então não pode ter uma política pública? Então, por isso, precisa de política pública que facilite o aborto. Então, por que não ter uma política pública que previna contra, que diga, moça grávida, jovem grávida, adolescente, não precisa, porque o Estado não precisa abortar, porque o Estado vai lhe acompanhar. Olha, tem casa aqui, tem casa ali. Assim como o Estado tem tantas casas de acolhida a dependentes, como nós na igreja também temos, e nós também temos casas de acolhida a pessoas para evitar aborto. Por que não tem casas? Já que fala de saúde pública, no caso a esquerda mais que fala da saúde pública, por que não tem casas de acolhida, um programa na televisão para dizer, olha, você foi vítima, mas não precisa, foi vítima até agora, mas não vai ser mais, agora nós vamos acolher, nós temos tal casa, temos tal projeto, temos uma bolsa tal para isso. Agora, a igreja é dura em relação a determinados aspectos, a determinados costumes da sociedade, vamos dizer assim. O caso do aborto, por exemplo, é um deles. A igreja é intransigível. Acho que nesse ponto, eu penso que nesse ponto é o único que a igreja é intransigente. O celibato também é outro ponto, não é? Mas o celibato é simplesmente uma lei. Aí não é uma imposição para ninguém, não é uma opressão. E nem é concessão, como seria concessão se dissesse, em certos casos pode fazer aborto, seria uma concessão, e a igreja não é. Mas, no caso, o celibato é outra coisa, é uma lei eclesiástica que existe e que uma hora pode não existir mais. O senhor acha que vai cair? Com o tempo isso vai acho cair? Que com o tempo vai mudar, mas não para a minha geração e nem para as novas gerações de hoje, mas mais para frente. Porque também no começo, vamos lembrar que São Pedro tinha sogra, né? Vamos lembrar que São Pedro tinha sogra, é um apóstolo de Jesus e foi o apóstolo que Jesus escolheu para ser o primeiro papa. E era um pescador e era um homem casado. De São Paulo, apóstolo não se sabe se era casado ou não, se era viúvo, se era solteiro. Mas, claro, tinha tantos
tantos casados. Depois que veio a lei do celibato, que tem o seu valor, mas que não é para todo mundo. É para quem aceita. Ninguém é obrigado. Para quem aceita e quer ser padre, sabe. Quer dizer, o menino que vai ser padre, ele sabe. Eu, quando fui ser padre, eu sabia que tinha o senhor não ia poder casar. Que eu não ia poder casar, exato. Então, é algo mais, vamos dizer, mais simples, vamos dizer, do que a questão do... Por que do aborto a igreja é tão intransigente? Porque é a questão da vida. Uma vida humana deve ser salva. Esse é o princípio. Agora, depois vem as nuances políticas, aí deixa os políticos refletirem, debaterem e decidirem. Mas uma coisa que eu sempre digo, que ainda que o Estado permitisse, porque tem Estado... É engraçado porque a extrema-direita defende tanto Israel, e Israel é favorável ao aborto. Completo. Então, olha a incoerência. Olha a incoerência. Mas ainda que o nosso Estado chegasse nesse ponto, a pessoa não é obrigada a fazer. Porque o Estado... Mas a igreja vai continuar. A igreja vai continuar nessa sim, linha. vai continuar. Olha, pelo Estado você pode, mas a igreja aconselha que não. Porque a igreja só pode aconselhar, a igreja não é polícia. Então, a igreja não é polícia, então a igreja só pode aconselhar. E dar bons conselhos. E o conselho, por sinal, é um dos 7 dons do Espírito Santo, é o conselho. Então, ainda que fosse liberado, a igreja ia continuar dizendo, olha, pelo Estado não é crime. Mas não há algum tipo de retaliação à pessoa que comete... Por parte da igreja? Não, retaliação não. Não, pelo contrário. Uma pessoa que vai se confessar, a gente tem que dar absolvição e ficar contente que a pessoa reconheceu que não deveria, que errou, reconheceu que errou. Porque isso é importante a gente acolher, a igreja sempre tem que acolher, porque acolhendo também vai restituir a serenidade, a paz para aquela pessoa. Porque a pessoa não está em paz. Por isso que a igreja defende que não haja aborto, porque o aborto não traz solução. Além de eliminar a vida, traz trauma na vida de quem fez, da mãe e de quem ajudou a mãe também a fazer, traz trauma. Então, por isso que a igreja não tem retaliação nenhuma. A igreja hoje está no centro de um monte de questões extremamente polêmicas. Uma delas, agora, nesses últimos tempos, a igreja viveu aí momentos difíceis com as denúncias de homossexualismo envolvendo religiosos, especialmente padres, que eram acusados de abuso contra sacristãos, jovens. Na época mais intensa dessas denúncias, o senhor era um dos dirigentes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Como é que o senhor conviveu com esse problema lá dentro da CNBB? Bom, eu fui presidente aqui do Regional Sul. Nunca fui presidente da CNBB. Mas nesse ponto não há polêmica nenhuma na igreja. O Papa João Paulo não percebeu bem a questão, Papa Bento percebeu firmemente, foi muito firme, Papa Bento foi muito firme, e Papa Francisco também foi. E por isso, para usar uma expressão de Dom Odilo Scherer, o cardeal, há vários anos, desde o começo a igreja tem feito o seu dever de casa. Porque o Dom Odilo... Quer punir esse pessoal? Esses maus padres? Sim, quer punir, sim. A igreja, nesse sentido... Você chegou a enfrentar algum caso desse aqui na diocese de pedofilia? De não. De pedofilia, não. Teve problemas nessa linha, sim, mas não de pedofilia. Agora, Dom Pedro, recentemente aí o Papa Francisco, nosso Papa Francisco, foi notícia porque teria dito numa reunião lá fechada que homossexuais não deveriam ter permissão para se tornar padres. A comunidade LGBT aí criticou o Papa e tal. E o que o senhor acha dessa posição, se é que ela realmente existiu? E há algum documento da Santa Sé em relação a isso? Agora, o Papa ele foi mal compreendido agora, porque a visão do Papa Francisco, a gente sabe bem, sobretudo a partir daquela frase anos atrás, quando ele disse
se uma pessoa é gay e procura a Deus, quem sou eu para julgar? Mas é isso que eu achei, eu me lembrava exatamente Achou dessa contraditório, mas não é posição. contraditório, porque agora ele não estava falando disso. Agora ele está falando do seminário e ele está falando uma coisa certa. Ele está lembrando o seminário. Seminário é uma comunidade de homens. Sim. Então não pode ser uma comunidade uma comunidade de homens que não tenha características masculinas. De repente, ele usou uma expressão em italiano, já nem sei qual que é a palavra em italiano, mas vamos dizer, que não haja muita frescura, né? Mas isso ele falou uma coisa mais do que natural. Que quantas vezes eu também já falei, as nossas comunidades, os nossos seminários são casas de homens. Então o reitor tem que ver que seja um ambiente masculino, não é um ambiente feminino. Eu acho que é nessa linha que o Papa quis dizer, mais na linha comportamental. Ele não entrou no fundo. O fundo mesmo, o pensamento dele é aquele bonito que ele disse aquela vez. Se a pessoa procura a Deus, quem sou eu para julgar? O senhor é tolerante à questão do homossexualismo? Bom, a igreja normalmente é tolerante. Normalmente é porque nas nossas igrejas, as pessoas que estão participando, que estão até trabalhando, alguém vai perguntar qual é a orientação para uma mulher, para um homem? Nunca ninguém fez esse tipo de pergunta, nunca ninguém barrou ninguém. Então eu penso que não só eu, mas penso que a igreja é tolerante. Agora, eu volto nisso, o Papa estava falando de uma coisa muito específica, ele estava falando do seminário. E ele estava lembrando que o seminário, assim como um colégio de freiras, um convento de freiras, é uma comunidade feminina, claro. Imagine se lá naquele convento, por exemplo, elas começassem a se vestir de homem e fazer teatro de homem e não sei o quê, e chamar uma com o nome de... Imagina, eu nunca vi isso, mas imagina, é uma casa feminina. No fundo, o Papa está lembrando, seminário é casa masculina. Cuidado vou repetir, cuidado com as frescuras. Uma brincadeira no carnaval, por exemplo, sempre tem homem que quer se vestir de mulher, mas aqui não é uma brincadeira. Agora, imagine se esse homem fizesse isso lá dentro da casa dele, invertesse com a esposa. Não, você vai ser homem, eu vou ser mulher, sei lá. No fundo, era isso que o Papa estava dizendo, uma coisa muito pontual e muito interna e que vazou. Era só isso. É como se eu dissesse uma coisa lá no seminário para os meninos, uma coisa muito interna, e depois vazasse na imprensa. Como é que o senhor convive com esse problema dentro da sua igreja? Mas eu insisto que a visão do Papa Francisco é uma visão aberta, de quem quer acolher. Se uma pessoa é gay e busca Deus, quem sou eu para julgar? Acho que essa frase ficou emblemática. Bom, eu teria a mesma posição do Papa, sem dúvida nenhuma. De tolerância, de acolhida, de aceitação dos diferentes. Agora, comportamentos, sem dúvida que existem regras existem regras de comportamento na sociedade, no trabalho, no ambiente de trabalho, na família, no ambiente de trabalho. Se alguém chegasse, por exemplo, lá, um homem chegasse lá travestido, não ia poder. Mas se lá no carnaval ele pode, vamos dizer. Então, que tenha regras nas igrejas, nos seminários, nos conventos, nas casas onde moramos, nas famílias, que tenha regras, acho que isso é normal que tenha regras. Agora, que sejamos tolerantes, sim, que as famílias também aprendam a conviver. Eu acho que as famílias já estão aprendendo. Eu já tenho visitado, às vezes, família. Eu visitei uma vez uma família em que tinha uma moça homossexual, e a família veio, em algum momento, a mãe veio dizer, olha, o senhor não repare. Eu falei, não, mas não tenho que reparar nada, não. Era uma convivência normal lá na família? Eu falei, não tenho que reparar nada. Não. Uma vez também veio uma mãe pedir um conselho. A minha filha é homossexual. O que eu devo fazer? Eu perguntei, quantos anos tem a sua filha? 28. Eu falei, a senhora não tem que fazer nada, é ela que tem que cuidar da vida, a senhora não tem que fazer nada. Ou seja,
a mãe ficou mais tranquila, dizendo, a mãe saiu dizendo, eu tenho que respeitar a tendência, a orientação, eu tenho que respeitar a orientação sexual, eu tenho que respeitar a orientação da minha filha, tenho que respeitar a orientação do filho, e na igreja temos que respeitar as orientações de cada um. Agora, insisto, respeitar as orientações não significa que não haja regras. Um casal heterossexual não pode ir na rua fazer o que quer. Um casal heterossexual. Da mesma forma, um casal homossexual também não pode fazer o que quer na rua, no shopping. E isso às vezes se confunde, sim. Às vezes se confunde, porque se há uma advertência, por exemplo, seja numa igreja, seja num shopping, se há uma advertência, vai dizer, é homofobia, é preconceito. Não, não é preconceito, é regra para todo mundo, que vale para homossexual, que vale para heterossexual. Vamos voltar aqui, umas fotos que a gente estava mostrando enquanto o senhor estava falando aí da questão do Papa. O senhor tem se encontrado em algumas oportunidades, principalmente nas chamadas visitas ad limina, né, que são visitas de prestação de contas dos bispos com o Papa. Como é que o senhor está acompanhando o papado do Papa Francisco? de Francisco? Bem, não é uma coisa que acontece sempre. Uma vez por ano? Não, nem uma vez por ano. Seria de 5 em 5 anos. Só que não foi assim. Houve em 2009, eu participei em 2009, quando eu era ainda auxiliar de São Paulo, depois no final daquele ano eu fui para Franca, em 2009, e agora vim participar em 2022. Então, olha quanto tempo que ficou, porque teve mudança de Papa, teve pandemia, teve tudo isso. Então, é uma visita de limina que acontece periodicamente, em que o Papa encontra com os episcopados de um país, por exemplo. Se o episcopado é pequeno, é o país inteiro. Aqui eu estou vendo, aqui são várias oportunidades, não são fotos idênticas do mesmo momento. Tá. Aqui não foi na visita, foi antes. Mas, na verdade, eu me encontrei com o Papa 3 vezes. Aqui no Brasil, em 2013, na Jornada Mundial. Esta vez aqui, que eu fui numa audiência lá na praça, e o bispo, estando vestido assim, ele pode entrar na audiência. Estou sem o solidel, diante do Papa a gente tira, por respeito, o solidel, que o meu seria vermelho, o dele é branco. Agora, o que o senhor acha do Papa Francisco? O senhor, pela sua posição, evidentemente, o senhor, não sei... Eu admiro, claro. Não, poderia criticar ou não. Como é que o senhor vê? O senhor tem alguma crítica a fazer ao Papa? Ao Papa Francisco? Deixa eu ver o que ele escreveu ultimamente, que eu mesmo disse, podia não ter escrito. Foi questão de... Poxa vida, se foi a questão da comunhão para recasados. Foi a tal da bênção mesmo, a bênção para os casais gays. Acho que foi isso. Isso. Acho que foi isso. Eu achei, mas o Papa podia não ter entrado nisso, porque é muita minúcia, porque em termos de matrimônio, não é que a igreja não é rígida só para os gays, para os casais gays, é rígida também para os casais de homem e mulher, porque um casal de segunda união, se está amasiado e não está casado, a rigor, não pode receber esse tipo de coisa, Dom Pedro, isso aí são regras que vêm lá de trás. As coisas não mudaram um pouco? A igreja não está atrasada? Nesse ponto não mudou. E o Papa Francisco ele deu uma abertura para os casais de segunda união numa encíclica que ele escreveu, Amoris Laetitia, a alegria do amor. Ele deu uma abertura. Já foi bastante criticado, eu não critiquei. Agora ele deu uma certa abertura de uma bênção para casais homoafetivos. Nesse ponto, a primeira vez que estou falando publicamente, eu comigo falei, eu não teria falado, eu teria deixado quieto, porque aquilo que as pessoas não compreendem... Mas não é jogar debaixo do tapete? Aquilo é que tem que ter a compreensão, pelo menos tem que ter a compreensão, pelo menos de uma boa parte, quando as pessoas não compreendem, mas ele está certo de não jogar embaixo do tapete, isso sim.
É que bênção, por que eu falei? Podia não ter falado isso, porque bênção confunde um pouco porque os casais heterossexuais de segunda união, às vezes dizem, eu não posso casar, me dá uma bênção. Eu falo, a gente reza junto, mas dar a bênção eu não posso, porque uma foto disso vai dizer que eu fiz o casamento, mistura tudo. Então, certas coisas a gente tem que ter cuidado. E o Papa Francisco é ousado. Eu gosto da ousadia dele, porque ele abre a visão e ele vai sempre na linha da misericórdia e da acolhida, porque ele tem como princípio que a rigidez e a punição sempre recai para os mais fracos. Vamos falar um pouco da vida do Dom Pedro, mas antes eu queria que o senhor fizesse uma avaliação. O senhor não falou da oncologia. Vamos chegar lá. Vai chegar lá? Dom Pedro é o 5º bispo da história da diocese aqui de Mogi das Cruzes. Antes dele, já passaram 4 outros bispos aqui. Como é que o senhor viu, como é que o senhor encara a diocese desde a da criação até agora? Ela avançou muito, não avançou? Fez o papel que deveria ser feito? Eu queria aqui que a gente mostrasse aqui os antecessores Esse sou eu de esse diácono. Nós vamos chegar lá. Sou eu de diácono. Eu queria que voltasse para a gente mostrasse os 4 antecessores do Dom Pedro, agora sim. Isso, estão os agora 4 aqui, aí. Dom Paulo Evaristo, aliás, Dom Paulo Rolim, Dom Paulo Rolim Loureiro, Dom Emílio Pinholi, Dom Ayrton José dos Santos e Dom Paulo Mascarenhas Roxo. Seria o contrário, Dom Paulo e Dom Ayrton. Sim. Dom Paulo e Dom Ayrton. Na ordem. Só que Dom Ayrton foi transferido, foi embora. Dom Paulo ficou emérito aqui até falecer. Então são esses 4. Eu penso que são 5 bem diferentes, né? Bem diferentes. Sim, sem dúvida. Bem diferentes um do outro. Dom Emílio eu conheço bem. Dom Emílio, até pouco tempo, estava bem de saúde. Agora está com 90 anos, mas não está bem de saúde. Também a cabeça já está mais enfraquecida. Dom Paulo Rolim Loureiro já falecido num acidente de carro em São Paulo. 1975. Dom Emílio é emérito de Campo Limpo, que ele saiu daqui e foi para Campo Limpo. Campo Limpo. Agora, o Dom Ayrton é meio de fazer carreira dentro da igreja, não é? Dom Ayrton, vamos dizer que tem um perfil mais conservador. Tem um perfil mais conservador. Hoje ele é arcebispo de Mariana. Em Minas. Em Minas. Uhum. Então, daquilo que eu sei um pouco, aquele eu não conhecia, o primeiro... Dom Paulo era muito dinâmico porque ele era auxiliar de São Paulo. Quando eu era pároco na paróquia, na Praça Silvio Romero, aquela paróquia completou 40 anos, ele que tinha instalado. Depois eu fiquei bispo lá na região, na mesma região, havia paróquias completando 50 anos, ele tinha instalado. Ontem lá em Ferraz, paróquia de 70 anos, ele tinha instalado. Depois ele veio para cá. Então, ele era bastante ágil e bastante diplomático, articulador, também solene, olha aí. Solene. Sem dúvida. Solene. Dom Emílio foi um bispo polêmico aqui. Foi polêmico, né? Foi polêmico. Começar da festa do Divino. Né? Começar da festa do Divino, depois teve alguns problemas com retirada de poceiros lá da Fazenda Tabor, algumas coisas. Ele era muito crítico da teologia da libertação. Também. Era muito crítico da teologia da libertação. Porém, era bastante do social, pela Caritas, né? De ter obra social. Agora, Dom Ayrton teve uma passagem rápida por aqui. Foram, acho que, 6 ou 8 anos. Tudo isso? Ele chegou em 2005 até começo de 2012. Então, portanto, uns 6, 7 anos por aqui. Dom Ayrton, mas antes teve Dom Paulo. Dom Paulo era muito pelos leigos. Fazer formação para os leigos, fazer curso para os leigos, entregar administração para os leigos, porque os leigos que entendem mais. Ele era muito, muito pelos leigos. E de modo que Dom Ayrton, quando... uma liturgia também mais dos leigos, vamos dizer... mais à vontade. Aí Dom Ayrton, eu entendo que chegou mais para pôr um pouco de regra. E o Dom Pedro?
Não sei se sou uma Como mistura. é que ele se define? Não sei se sou uma mistura De tudo isso aqui. Um pouco de tudo isso. Mas vamos falar da carreira. Vamos falar da carreira, da vida do Dom Pedro, falando um pouco da história dele. Qual é a origem da família Stringini? De onde vieram os seus pais? Olha que interessante. Meus pais são brasileiros, sem dúvida. São brasileiros? Mas de origem italiana. Uhum. E os Stringini, o meu bisavô, nem é o avô nasceu aqui, mas o Romeo Stringini, que era italiano, nasceu em Cremona, na região de Cremona. Que é terra de Dom Dom Emílio. Do Padre Ézio e também do Padre Atílio. Todos lá de Cremona. O Dom Emílio é nascido em Cremona. É nascido, né? Lá. Nascido lá. E Padre Ézio também é um professor aqui, mas também é nascido lá em Cremona. Na Itália. Na Itália. E Padre Atílio, que já faleceu Atílio também. Berta. Atílio Berta também de lá. E os Stringini também de lá. Eu descobri depois lá onde nasceu. Grande Padre Atílio, né? Saudoso Padre Atílio. Faz um trabalho social muito grande. Depois teve o Padre Vicente também italiano. Também. Agora, o lado da minha mãe é Marcon, aí já não é da Lombardia, que é Cremona, aí já é do Vêneto, Treviso. Do Vêneto, de onde veio a maior parte dos italianos migrantes no final do século XIX para início do século XX. E agora, minha mãe, sim, é filha de italiano. Então, eu sou mais italiano por parte da mãe. O senhor nasceu em Laranjal Paulista. Laranjal Paulista. Meu pai é falecido, minha mãe está lá até hoje com 90 anos. E o senhor estudou aonde? Lá mesmo? Onde Comecei estudando, eu não só em Laranjal, mas no sítio. Eu nasci no sítio, no bairro Boa Vista. Onde tem bairro rural. É um bairro rural onde tem uma capela e onde eu celebro sempre, onde a minha família tem um sítio e temos uma casa lá nesse sítio, onde quando eu vou eu fico lá. A minha mãe que mora na cidade, mas a casa é grande, quando eu vou ela vai também, lá nesse bairro da Boa Vista. E eu fiz os 3 primeiros anos do primário, tempo do primário, os 3 primeiros anos lá no sítio. O 4º ano já não tinha no sítio, aí fui na cidade, na casa dos meus avós. E esse 4º ano foi uma preparação para a admissão, que foi no seminário em Sorocaba, porque Laranjal pertencia a Sorocaba. Aí a gente vai voltar naquela foto que nós mostramos aqui antes dos bispos. Isso aqui é como seminarista? Aqui eu era seminarista, mas eu me ordenando diácono. Diácono. Mas de lá de Sorocaba, do seminário menor, para aqui teve um longo caminho, porque depois o seminário menor fechou, terminei o 2º grau lá em Laranjal, aí eu vim para São Paulo com 18 anos, para fazer faculdade, fiz faculdade de letras e trabalhei no Estadão. É isso que eu ia falar agora, que história é essa de revisor do Estadão? Eu vim fazer faculdade de letras e trabalhei como revisor no... Quanto tempo, Dom Paulo? Trabalhei 2 anos. Dom Pedro, perdão. Trabalhei 2 anos no Estadão. Quando eu terminei a faculdade... E, claro, mas participava da igreja. Quando eu terminei a faculdade, tinha um projeto missionário de São Paulo e eu quis participar desse projeto. É isso que eu ia perguntar, como é que o senhor descobriu essa vocação religiosa? Bom, a vocação de padre desde criança. É mesmo? Desde criança, porque a família católica, o ambiente católico, lá nesse sítio, o que a gente tinha de referência? Era a capela, uma capela até bonita, que foi construída por um tio do meu pai, que era pai de um padre redentorista, padre Américo, já falecido também, claro. Então, claro, desde pequeno. Porém, a vida vai conduzindo. Então, eu, na juventude, vim para São Paulo para trabalhar, como todo moço do interior que quer fazer faculdade. Lá não tem nem faculdade nem emprego, vim procurar emprego e faculdade. Mas, terminado, eu fiz essa experiência de 2 anos de missionário lá no Amazonas. E, voltando do Amazonas... Aí eu entrei na teologia, na Arquidiocese de São Paulo, 4 anos de teologia, que resultou nisso aqui, a ordenação diaconal, Dom Luciano Mendes, que me ordenou diácono, e depois Dom Paulo Evaristo, que deve ser a próxima foto, ordenou padre. Eu era jovem, eu vejo cabeludo. Aí, essa foto aí é da ordenação sacerdotal, Dom Paulo Evaristo. O senhor se transformou em padre aqui. De diácono me transformei em padre, como é o caminho. E Dom Luciano, esse do meio, que ordenou... Isso aí foi em 1980. Em 80. Tá certo? Isso mesmo. Até a ordenação de padre. E esse é Dom Paulo Evaristo Arnes, com quem o senhor viria a trabalhar logo em seguida, não foi? Eu fui ordenado e trabalhei muito tempo com ele, sim. Trabalhei quer dizer, com ele. O que o senhor aprendeu com Dom Paulo Evaristo Arnes?
Porque ele foi uma referência muito forte da igreja num momento difícil, que foi a parte mais aguda da repressão, da ditadura. Eu aprendi a ser crítico à ditadura, aprendi a questão da periferia e a questão missionária, que ele tinha muito no coração isso, e eu aprendi isso, tanto que fui lá ser missionário no Amazonas, e depois, quando voltei, também fui trabalhar na periferia. O senhor trabalhou entre 1980 e 2000 na região episcopal do Belém, que é na zona leste de São Paulo. Isso. Em apoio a movimentos de periferia e nas pastorais sociais, tipo menor, carcerária, ecologia. Isso. Qual a importância desse trabalho na sua formação religiosa e como era a sua ligação com Dom Paulo? Então, essas coisas eram muito caras a Dom Paulo, a Dom Luciano, que foi presidente da CNBB. Depois foi arcebispo de Mariana, lá onde Luciano está Mendes de Almeida. Mendes de Almeida. E era um homem inteligentíssimo, uma pessoa extraordinária, assim, e muito dos pobres. Então ele estava conversando, ele tinha uma audiência com o ministro, por exemplo, do Estado, lá em Brasília, e depois ele saía e ia atender uns pobres que estavam batendo na porta dele. Era uma pessoa assim. Lá em Roma, isso eu presenciei também, porque eu também, nesse tempo, como padre, nesses 20 anos, também fiquei 4 anos lá em Roma. Dom Luciano, quando ia lá em Roma, ele recebia, porque ele morou um tempo em Roma e fazia pastoral carcerária, Dom Luciano, em Roma. Quando ele chegava lá no Pio Brasileiro, no colégio onde nós morávamos, era certeza que tinha pobre esperando para falar com ele, para receber uma ajudazinha dele. E depois tinha também a visita do Andreotti, que era o primeiro-ministro da Itália. Os extremos. Dom Luciano tinha essas coisas. Extremos. Então, eu aprendi, sim, todas essas coisas com Dom Paulo e com Dom Luciano. O senhor fazia o que na periferia? Eu era pároco de uma paróquia, com várias comunidades, tinha favela. E, claro, fazia o que um padre faz numa paróquia, administrar uma paróquia, e tinha toda essa problemática assim, do movimento operário naquele tempo, nos anos 80, eram as greves do ABC. São Mateus é muito próximo. Eu me lembro perfeitamente, uma vez, lá na casa, na cozinha da minha casa, o pessoal tinha chamado o sindicalista Lula para dar uma palestra. E, claro, ele chegou, foi recebido lá na casa e sentou lá à mesa. O senhor era padre nessa época? Eu era padre novo, tomou café conosco lá. Então, era um ambiente de muito envolvimento na linha social. A gente pode ir trocando as fotos aqui para que o Dom Pedro possa ir identificando. Meu pai e meu avô. Esse é o avô? Esse é o avô e o outro é o pai. Esse é o velho Stringini. O velho Stringini, meu avô, que já nasceu no Brasil, que era filho desse Romeu que nasceu lá na Itália. A gente pode ir mudando aí, viu, Léo? Pode mudando. Vamos mudando as fotos aí. Meu pai ainda era jovem, Dom Luciano. Isso aí era sempre a ordenação sacerdotal. Sempre a ordenação sacerdotal. Que foi no Cristo Rei, na paróquia Cristo Rei, no Tatuapé. Aí o abraço na hora da ordenação. Era bem jovem. Aqui está também a minha mãe, que hoje está com 90 anos. Pai já faleceu, avô sem dúvida. Irmãos pequenos que cresceram. O senhor foi ordenado bispo em 10 de março de 2001, agora por Dom Cláudio Umes. Isso mesmo, né? Isso mesmo. E até 2009 foi bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Foi por 9 anos. E depois foi para Franca. Aí fiquei 3 anos. Como é que o senhor veio parar em Mogi? De Franca eu fui transferido para Mogi. Porque o bispo não é ele que determina onde ele vai. Você vem de Roma? Ou vem da Arquidiocese? Vem de Roma, mas pela anunciatura. Sim. Anunciatura que é a representação de Roma aqui em Brasília. Então a anunciatura que faz o processo, mas não é a anunciatura que decide. A anunciatura faz o processo e manda para Roma. Então a última palavra é sempre de Roma. Mas, claro, Roma... chamada Anunciatura Apostólica. Anunciatura Apostólica, que seria como a embaixada do Vaticano no país. Certo. O núncio é como se fosse um embaixador. E aí o senhor veio parar em Mogi em 2013. Foi bem recebido, né? Fui bem recebido, mas em Franca também. Em Franca também. A posse de Franca foi muito bonita, como a posse daqui também foi muito bonita. A de Franca foi num ginásio... Mas essa aqui de Mogi foi mais bonita.
Foi mais, eu que estou dizendo. Não, eu infelizmente tenho que dizer que não foi, porque a de Franca também foi muito bonita. E a Franca teve uma vantagem. O ginásio lá de Franca é muito bonito, chamado Pedrocão. O Náutico não é tão bonito. Eles fizeram das tripas coração para deixar, e deixaram bonito. Transformaram aquilo numa catedral, o Náutico, que, convenhamos, não é um prédio muito bonito. Então, eu tive duas grandes posses, sim, sem dúvida nenhuma. Isso e essa foi uma das imagens lá do pessoal presente aí, o senhor sendo saudado pelas várias paróquias. Pelas várias paróquias. E veio gente de Franca, veio gente da região Belém de São Paulo, e uma cobertura muito grande pela TV Diário. Nunca me esqueça, quem fez a reportagem foi o Saulo. Até hoje o Saulo está na TV. Sim. Ele fez a reportagem. Olha aí, a minha chegada, Dom Paulo, Monsenhor José Eduardo, que era o Dom Ayrton. Esse é o Paulo Mascarenhas Roxo, e esse aqui, o Dom Ayrton José dos Santos. Isso, Como o Dom Ayrton tinha sido o antecessor, ele que me deu a posse, vamos dizer. A rigor seria Dom Odilo, e que ele não pôde vir. Então, Dom Ayrton deu a posse. O senhor, entre 2008 e 2023, foi presidente da Regional Sul 1 da CNBB no estado de São Paulo. Como é que foi esse trabalho? A gente vai continuar mostrando aqui algumas fotos. De 18 a 23, sim. Isso tudo é foto da posse, de 18 a 23. Mas antes, na CNBB Nacional, de 2007, que eu estava em São Paulo, a 2011, que eu estava em Franca, nesse tempo eu fui presidente de uma das 12 comissões da CNBB. Tem 12 comissões episcopais de pastoral. Tem a família, por exemplo, tem as vocações, que é outra, e tem uma que é das pastorais sociais. Eu fui desta comissão das pastorais sociais. Fui presidente por 4 anos. Bom, e depois, mais para frente, sim, fui presidente aqui do regional por 5 anos. O nosso regional é um regional grande, porque o estado de São Paulo são 42 dioceses. Então, portanto, mais de 50 bispos. Então, claro, uma articulação entre esses bispos todos, e foi justamente no tempo da pandemia, então tivemos que fazer muita coisa online, mas foi uma experiência importante para mim, sim, me ajudou muito, me ensinou muito, vamos dizer. Então, Pedro, o senhor quando chegou aqui, são meus os pais? Meus pais. São os pais. Meus pais, meu irmão, esse era o irmão também, olha, era novinho ainda naquele tempo. Quando o senhor chegou em Mogi, o senhor chamou muita atenção aqui na cidade pela preocupação com uma questão ecológica, em especial com a presença da pedreira Imbu no meio da Serra do Itapetí. Eu me lembro que criou uma polêmica muito grande naquela época, trabalhava no jornal aqui da cidade e aquilo foi muito discutido. De onde veio essa preocupação do senhor com o meio ambiente? Bom, em São Paulo, sem dúvida que eu já tinha, e comecei lá também como bispo, na região episcopal Belém. Lá a gente começou também a pastoral da ecologia. Estão levando adiante. A CNBB, como um todo, também tem uma grande preocupação, tanto que das campanhas da fraternidade, das 60 campanhas da fraternidade, 8 delas é sobre ecologia, sobre meio ambiente. E a do ano que vem vai ser também. Agora, essa é a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor, depois de o senhor ter fundado aqui também a pastoral. Aí fundei também aqui a pastoral. Nós temos um bispo jardineiro, é verdade? Pois é. Só falar essa questão da pedreira. Aquilo foi um acaso. Porque foi uma coisa que eu vi vindo para cá, vi aquele clarão todo, aquela devastação, e comecei a perguntar. Perguntei para um, perguntei para outro, acho que perguntei até para o Cuco, perguntei para vereador, ninguém sabia responder. Quando eu perguntei para um jornalista, que não sei se foi quem que foi, quando eu comentei com o jornalista, claro, o jornal foi logo fazer a foto. Foi a foto do diário mostrando na primeira página aquela área degradada que chamou a atenção. E o título, Bispo chama atenção, não sei o quê, qualquer coisa assim. Aí que começou. E aí depois, aqui é a Cúria,
é a cúria, atrás é a minha casa. Essa é uma árvore muito bonita que eu trouxe muda lá de Franca, que se chama Neve da Montanha. Vamos dar uma estagnada aqui nas fotos, que depois a gente vai conversar delas específico. Isso. Mas o que deu a história da pedreira? Foi muito bom, porque aí o chefão da pedreira e o Estevão Galvão, que foi enterrado ontem, eles vieram conversar comigo para dizer, olha, nós não somos bicho-papões e nem tão antiecológicos, não. Mas depois eles admitiram, numa outra conversa, tivemos várias conversas, eles admitiram, houve um descuido, sim. Houve um descuido, tanto que depois não mexeram mais lá. E hoje, quando é inverno, não, mas quando é verão e chove mais, hoje a gente vê que já está praticamente verde, porque não mexeram mais. Eu tenho uma teoria que o melhor jeito de cuidar da natureza é não cuidar. É não mexer nela. Deixar ela quieta. Deixar ela quieta. Ela se vira. Ela se vira, é o melhor jeito de... Pois é, mas e a história do jardim, então? Então, claro, a ecologia não se faz só de denúncia. Tanto que depois ficamos... Tem que praticar também. Tanto que ficamos amigos e hoje o Instituto Embu... eles me levaram para conhecer que, além da devastação, eles tinham lá esse Instituto Embu de plantio, de mudas. E agora fazem parte da Festa do Divino. Mas eu vi que em volta aqui... Isso não existia ainda, foi construído no meu tempo, mas para cá que está a minha casa, na Rua Ipiranga, eu vi que tinha esse terrenão grande, tudo, e esse terreno todo devastado. Não tinha nada disso quando eu cheguei, não tinha uma árvore. Hoje tem mais de 100 árvores. E só passar na frente da Rua Ipiranga, se vê lá toda aquela arborização. Então eu vi que tinha um grande espaço. Primeira coisa que eu fiz, tirei o muro, porque tinha um muro muito alto, ninguém via a casa. Tirei o muro e pus, mas deixamos o muro e fizemos uma grade por dentro, de modo que ficou um recuo também fora. E um recuo para entrar o carro, porque a gente atrapalhava, parava na Rua Ipiranga com aquele movimento para poder abrir o portão e entrar. E não só tinha um muro, mas tinha 2 guaritas. Então, eu que fiz pastoral na casa de detenção, lá em São Paulo, que não existe mais, quando eu entrava, eu me sentia entrando na casa de detenção. Um muro grande, 2 guaritas e nenhuma planta. Aí tirar o muro, pusemos a grade, fizemos logo. Quando fizemos isso, as pessoas passavam na frente e paravam para olhar. Nossa, tem essa casa aqui, olha esse gramado, olha esse jardim. As pessoas começaram a ficar admiradas. Agora, claro, esse gramado, esse jardim se acabou, porque as árvores foram crescendo. Hoje eu não tenho jardim, hoje eu tenho um bosque. Agora sim, vamos continuar soltando as fotos aí para te mostrar como é que é o seu trabalho aqui? Eu mexo, por exemplo, essas orquídeas eu que grudei, olha, eu que grudei aí nas árvores e elas vão florescendo, olha que belezinha. Fica muito bonita. Aliás, um dia o senhor vai lá para a gente dar uma volta. Aí, temos mais orquídeas. Aqui, por exemplo, é em frente à Cúria. Do que pôr um telhado para fazer garagem, não, a gente fez um pergolado, então existe planta em cima. E planta que dá essa flor, que caiu. E aí eu tirei a foto. Muito bom. Isso aqui está um bosque. Está um bosque, olha. Hoje você vê que não é jardim, vamos dizer. Jardim requer um pouco mais de cuidado. Mas um bosque, sim, olha, bonito. Porque é a exuberância da natureza, né? Sem dúvida, sem dúvida. E num ponto de muita comércio, fumaça ali. De muita fumaça ali, que é entre a rua, de frente para a Rua Ipiranga, que é uma das mais movimentadas aqui da cidade. É bem ao lado da Lina, da esquina da Japão. Isso. E olha aí essa planta, como é bonita. Essa se chama helicônia, essa vermelhinha. Isso fica perto do Sindicato Rural também. Também. Perto do Sindicato Rural. Também. Aí, olha. A helicônia. Isso tudo foi o senhor que plantou? Muita coisa fui eu que plantei, outros também ajudaram. Cheio de orquídeas aí. Sim, orquídea. Eu ganho as orquídeas por aí, porque o pessoal sabe que eu gosto, eles vou rezar missa, dão orquídea. Aí enfeita lá em casa, a orquídea dura uns 2 meses em casa. E a hora que acaba, a gente gruda na árvore. E ela volta a produzir, sem dúvida nenhuma. Olha esse pinheirinho, por exemplo, que hoje é um pinheirinho do tamanho da casa de 3 andares, mas quem me deu desse tamanho foi o pessoal da Chácara dos Baianos, porque quando eu cheguei aqui, logo eu comecei a ter contato com a Bomoras e com a Chácara dos Baianos, que produz. E lá eu vi o pinheirinho, eu falei, minha mãe tinha isso lá no sítio, a gente fazia mudinha. Eu falei, me dá uns galinhos para eu fazer uma mudinha. Ele falou, pode levar os galinhos, mas eu vou levar uma muda. 2 dias depois eles vieram com a caminhoneta, a muda, a enxada e plantaram aí. E hoje cresceu. Que bom, isso é uma marca registrada. Uma marca registrada. Bonita a passagem. Alameda. Aí. Alameda. Aí ficou uma alameda, assim, essa flor que floresce no inverno. Fica toda branquinha.
Como é que chama? Neve da Montanha. Neve da Montanha? Eu chamava de chuva de prata, mas descobri há pouco tempo que não é chuva de prata. Chuva de prata é uma outra. Minha cunhada lá no interior que falou, não, chuva de prata é essa, e mostrou. Chuva de prata essa se chama Neve da Montanha. Chuva de prata também tem perdão, uma orquídea que tem esse nome. Acho que é pingo de ouro. Pingo de ouro. Porque é amarelinha. Pingo de ouro. Dom Pedro. Bem, é assim a vida. Estamos chegando no final dessa nossa conversa boa aqui. Gostei também muito de estar com o senhor. O que representa Mogi na vida do senhor? Pois bem, eu antes de vir, Mogi era ilustre desconhecido. Era desconhecido. Eu, inclusive, imaginava, olha que engraçado, porque a gente vem pela rodovia Ayrton Senna, tem a rotatória com placas de Mogi. Eu sempre imaginava um pouco Mogi do outro lado. Na minha cabeça, eu imaginava São Paulo, Guarulhos e depois de Guarulhos, Mogi. Na verdade, depois de Guarulhos é Arujá. E imaginava Mogi assim, um Guarulhos assim aumentado, bem periferia, assim que eu imaginava. Aí depois que eu vim conhecer, e é totalmente diferente. Então, cheguei no desconhecido, mas agora, depois de 12 anos, estou completamente em casa. O senhor está com 71 anos, está perto de alcançar aí a aposentadoria compulsória da igreja, Exato, que é a aos condição 75, de emérito. Bispo emérito, né? Quer dizer, o senhor termina a carreira religiosa aqui em Mogi? Aqui em Mogi. Por isso, tudo indica que vou continuar morando aqui em Mogi, embora que eu tenho muita ligação. Eu encontro pessoas que saíram do interior e não tiveram mais ligação com o interior. Ontem mesmo encontrei lá em Ferraz. Eu nasci em Lins, vim pequeno, nunca mais voltei, a pessoa disse. Eu não, eu nunca saí de Laranjal. Eu estou sempre lá, porque a minha família está lá. Então, claro, eu imagino que eu vou continuar morando aqui. E o futuro? Mas com o pé lá. Com o pé lá. Mas e o futuro? Vai virar bispo aposentado? Vira bispo aposentado. Sim, isso aí. Bispo emérito. Isso aí, sim, mas eu digo, o senhor vai continuar a viver a vida de aposentado ou não? Sem fazer nada? Não, o bispo aposentado. E o seu futuro? Não, ele faz muita. O futuro. O que a gente faz no futuro faz muita coisa. Quero ver qual é o seu futuro. Faz muita coisa. O que a gente não faz é administrar. Sim. Administração de uma diocese, tudo que é administrativo, aí o bispo não faz. Mas ele reza a missa, ele faz pastoral de ecologia, ele visita, faz reunião, isso tudo continua fazendo. Mas não administrando É o que o senhor pretende fazer? É o que eu pretendo fazer, enquanto tiver saúde, claro. A hora que não consegue, não consegue. Coração tá bom. A gente vai cuidando. Dom Pedro já tem uns sustos aí. Já. Eu sou cardíaco, tive infarto em Franca. E desde o infarto eu venho fazendo acompanhamento periódico. De vez em quando dá um susto. Já faz tempo que não deu mais. Bom. Já faz tempo que não deu. Agora, claro, vão aparecendo outras coisas, problema de coluna, quem tem idade também tem a questão de próstata que tem que cuidar, tudo isso. Mas a coluna judiou bastante, sim, já nesses últimos anos, quando dá um tempo de crise. Mas a gente vai cuidando da saúde. Bom, Pedro, foi um prazer enorme ter recebido o senhor aqui. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela conversa. E quando quiser aparecer, nós estamos às ordens aqui. Tá certo. Tá bom? Agora vamos depois marcar uma hora para o senhor ir lá tomar um café. Tá certo. Eu agradeço, sim, a todos aqueles que acompanharam. E espero não ter também escandalizado ninguém com algumas coisas que a gente diz com clareza, né, Darwin? Pois é. Seja no ponto de vista da moral da igreja, seja no ponto de vista da política. Eu sempre digo que no jornalismo, nos meios de comunicação, a gente pode falar com mais clareza, coisas que, eu repito, eu procuro respeitar muito o ambiente sagrado e não entrar em questões assim lá na hora que a gente está celebrando, é claro. Mas se porventura alguém achou que alguma coisa ficou exagerada, releve e pronto. E obrigado ao senhor. Eu quero aqui agradecer a todos aqueles que acompanharam mais essa edição do DVCast, lembrando que o nosso programa com o Dom Pedro Luiz Stringini vai continuar disponível para quem quiser assistir no YouTube da Rádio Itapetí FM, também no Facebook e Instagram, canais do DVCast. Agradecer a todos que estiveram conosco, em especial
Agora sim, Igreja na Mídia, lá do nosso amigo Eduardo, a Revista A, do Márcio de Paula, a Vanguarda News, das meninas jornalistas, a Silvia Quimelo, Sabrina Paca e Maria Salas, e também a Gazeta de Guararema, lá do nosso valoroso Quinzinho, nosso herói da resistência, o Joaquim Constantino, que também mostrou aí esse nosso programa. Na próxima semana nós vamos estar de volta e esperando contar mais uma vez com a sua importante audiência. Até lá e a gente volta.